naquilo que deve ser realmente o caminhar da nossa história, nós muitas vezes vamos nos perdendo. Hoje, a igreja celebra a Epifania do Senhor, uma palavra bonita, uma manifestação daquilo que de fato é Jesus Cristo em nossa vida. No nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos alegramos, porque de fato Ele nasceu, Ele de fato, como todos nós, Ele foi parido, pronto, nós um dia nós fomos paridos, as crianças não sabem nem o que é essa palavra mais, né? Mas quem é mais velho sabe, né? Que um dia nós fomos paridos, e Jesus também foi parido, como todos nós, em um ambiente, como diz a palavra de Deus, aonde ele nem tinha lugar para nascer. É algo muito importante, por isso, algumas pessoas, acho que aqui tem esse hábito, aonde eu celebrei no dia 24, eu já fiquei com raiva, porque não era noite, era dia, era às 18 horas, eu não sei, nem me conta o horário que foi aqui, nem me conta para não me decepcionar, era 18 horas, o sol a pino, e era a missa da noite, eu com essa roupa, porque eu uso a mesma roupa da vigília, da missa da noite, eu uso hoje, com esses meus trajes, e o povo parecendo que tem a praia. A roupa da praia, às vezes, é melhor do que a roupa que aquele povo estava na missa. Aquilo já me deixou meio, chateado, A única coisa que eu gostei é que pelo menos naquela capela tinha ar-condicionado, Fora isso, foi nosso Senhor que nasceu. Mas nascer, todos nós nascemos. E aquele que o Pai enviou também nasceu. E ele nasceu em um cenário que muitas vezes até comove a sociedade. Nós temos no Natal do Senhor uma comoção. E muitas vezes pensamos que celebrar nosso Senhor Jesus Cristo é aquilo que nos emociona. Há aqueles que adoram se emocionar, mas emoção não fala daquilo que de fato Deus quer realizar. Emoções, elas realmente vêm e vão. Do mesmo modo que elas acabam chegando, elas acabam indo embora, muito rápido. É igual aquele povo que adora um retiro, essa paróquia então, adora um retiro, Na primeira semana, volta todo mundo, E na segunda, Se não sustentarmos a nossa vida em aquilo que Paulo fala hoje, na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Efésios, Paulo, ele vai colocar bem claro, que aquilo que celebramos, aquilo que vivemos em Deus, Paulo usa uma palavra muito bonita, ele usa a palavra mistério. Na segunda leitura de hoje, Paulo vai dizer, e como por revelação, tive conhecimento do mistério, revelação. Em alguns dias desses aqui que eu passei celebrando, graças a Deus hoje já é o último dia, alegrai-vos, tchau, tchau, alguns dias desses eu falei que nós não vivemos mais de promessa. O cristianismo não vive de promessa. Quem viveu de promessa foi o Antigo Testamento. Quem viveu de promessa foi o povo de Israel. Eles realmente viveram à base de promessa. Mas quando nosso Senhor nasceu, as promessas acabaram. E agora viveu e vive-se cada vez mais a revelação que nosso Senhor Jesus Cristo assim fez. E ele, Paulo, vai colocar que essa revelação é um mistério. E ele deu-nos a conhecer. Então não é algo, porque muitas vezes usamos a palavra errado. Quando a gente fala mistério, a gente fala, é aquilo que eu não entendo, é aquilo que eu não sei, é aquilo que eu não sei explicar. Não, mistério não é isso. Mistério só é compreendido e conhecido na medida em que nós experimentamos, na medida em que fazemos a experiência. Aí sim, nada estará oculto, nada estará escondido, mas tudo será entendido na minha vida, porque viver em Cristo não é viver uma ideologia, viver em Cristo não é viver uma razão, viver em Cristo é viver uma experiência com Ele. E a epifania do Senhor vai dizer que esse mistério é tão grande, que não é para um grupo de pessoas, porque assim pensava
os judeus. Os judeus pensavam igual alguns bestas dos tempos atuais, né? Tem alguns bestas que pensam que só eles serão salvos. E acabamos de cantar, até muito belamente, as nações de toda a terra hão de adorá-lo. Falou que era só um povinho, só eram os bonitinhos, não. A liturgia de hoje nos diz que todas as nações hão de adorá-lo. Esta é a epifania do Senhor. Saber que Jesus Cristo, aquele que nós chamamos de Salvador, Ele não é o meu Salvador. Ele é Salvador de todas as... Ele é o Salvador de todas as nações. Ele precisa ser o Salvador de todas as pessoas. Mas a partir de mim, eu poderei de fato abraçar este mistério. A partir da minha experiência com Ele, eu vou abraçar o mistério de salvação. E o mistério da nossa salvação não está no nascimento de Jesus. O mistério da nossa salvação é reconhecer que Jesus é Salvador de todas as nações. Mas Ele nos salva, como nós acabamos de ouvir na proclamação da Páscoa. Eu não sei se você gravou o dia que vai ser a Páscoa. Você gravou? Você deveria ter gravado, porque a sua vida, o seu coração, o mistério de Deus vai realmente estar sentido neste ano da graça do Senhor, neste ano da graça do Senhor, no dia 5 de abril. É esse dia que nós esperamos. Nós não esperamos o dia 25 de dezembro. Nós não esperamos o dia 6 de janeiro. Nós esperamos o dia 5 de abril. Porque o mistério da salvação irá acontecer mais uma vez na minha vida. Não apenas no dia 5 de abril, mas também em todos os domingos. Todos os domingos nós lembramos, vivenciamos, abraçamos o mistério da nossa salvação. E como nós não somos tão católicos assim, a Epifania, nós aprendemos desde criança, é no dia 6 de janeiro. Mas como somos incompetentes de viver a nossa fé, a igreja tem que passar para o domingo. Porque se fôssemos de fato homens e mulheres de fé, nós não precisaríamos estar aqui hoje celebrando o dia da Epifania. Hoje seria um domingo do Natal do Senhor. O Papa hoje celebra o domingo do Natal do Senhor. Ele vai celebrar a Epifania no dia 6 de janeiro, para dizer que todas as nações, de fato, serão salvas pelo nome e pela presença salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, esse mistério é grande e ele não cabe dentro de nós, mas por isso que o nosso Salvador, que veio salvar o mundo, ele veio pequeno, porque se ele já chegasse grandão, talvez ele não caberia em nós. Talvez as nossas crianças, que tão bem fazem aquele teatrinho do nascimento do Senhor, que não quer dizer nada, é apenas teatro. O teatro não fala o que de fato o Senhor é, mas a minha vida com Ele, a minha história para Ele, com certeza irá manifestar transformações, tantas transformações que nos levará à salvação que vem de Deus. Nós louvamos o nascimento de Jesus, nós louvamos a gruta de Belém, nós louvamos a manjedoura, nós louvamos o papel de Maria e de José, mas hoje o nosso coração se alegra, porque verdadeiramente Ele é dito como o Salvador da minha vida, e essa salvação tem que entrar dentro de mim, ela tem que participar da minha vida e da minha história, como eu fiz na missa das 7, se eu não fizer nessa vão me bater, né? Eu queria que durante esta missa e até o canto de ação de graças, que vai ser Noite Feliz, né? Não sei se o pessoal da sanfona, né, sabe cantar Noite Feliz, né? Noite Feliz, né? Ele tem que voltar, né? Até o canto de ação de graças. Então cuidado, porque hoje na missa das 9 tem mais gente, né? Então não dá para ficar muito tempo não. Mas eu acabei de dizer para vocês que nós celebramos um mistério. O mistério, ele tem que entrar na nossa vida. E nós temos uma linda imagem, até que muito bonita a imagem do menino Jesus dessa paróquia, que quer manifestar que o Cristo de fato está em nosso meio, que Jesus Cristo de fato quer estar realmente nos unindo,
Porque enquanto o símbolo nos une, o diabo nos separa. E nós não gostamos de separação. Nós não devemos aceitar as divisões, porque aquele que veio nos salvar, ele nos une. E a imagem do menino Jesus, a imagem do pequeno, essa aqui é grandona demais, né? Mas simboliza, pensa naquela imagem bem pequenininha, que talvez é essa que você tem na sua casa, porque você é mão de vaca, não quer comprar uma imagem mais cara, né? É aquela imagem muito pequenininha, talvez serve ela sim, para dizer que é capaz de entrar na sua vida esse Deus Salvador, e que durante essa missa, até ação de graça, eu quero Jesus aqui, hein? Né? Então não é para ficar muito tempo, não é seu, Jesus Cristo não é meu, Jesus Cristo é nosso, Jesus Cristo é para salvar todas as, mas ao passar na sua vida, ele chega na vida de muitas pessoas, ao permitir que ele entre na sua história, ele pode entrar na vida de muitas pessoas. Por isso, quando você pegar esse menino Jesus, não precisa fazer tanto carinho nele, mas durante os segundos que você ficar com ele, você possa dizer: Jesus, seja o meu Salvador. Jesus, seja o Salvador da minha família. Porque eu tenho certeza que você não vem aqui somente por você. Você também traz tanta coisa que você vive. Você traz o seu trabalho, você traz os seus relacionamentos. Em tudo isso, Jesus precisa ser o seu Salvador. Então, ao pegar em alguns segundos, você possa ter esse carinho com Jesus, que quer entrar na sua vida, quer estar na sua história, quer participar de tudo aquilo que realmente você está vivendo neste ano. Você diz: Jesus, seja o meu Salvador. Jesus, salva a minha família. Segura firme, segura, e vai passar um por um, tá bom? Muito bem, aí passa para ele, e assim vai, até chegar lá em cima. Pode passar. Já falou, já fez já? Já falou o que você tinha que falar, assim na mente? Então tá bom. Quem pensou que ia acabar a homilia, coitado, não acabei. Celebrar o mistério desse Deus que realmente convida as nações para adorá-lo. Celebrar esse Deus significa fazer com que cada um possa sair de si, para ir ao encontro do Senhor. No Evangelho de hoje nós encontramos personagens que de fato podem nos alertar daquilo que devemos viver com Deus e para Deus. No Evangelho de hoje nós escutamos que existe 3 homens, não reis, porque no Evangelho não diz que são reis magos, diz que os magos foram ao encontro. O pessoal da acolhida não precisa ficar junto não, é só passar um com o outro, né? Vai passando, coroete senta, só deixar Jesus passar, que todo mundo vai ter cuidado, isso, banco por banco, tá bom? Diz que 3 magos foram ao encontro do Senhor, e a tradição cristã e a tradição apócrifa vai dizer que esses homens não eram anjos, eram homens, saíram das suas terras para serem guiados por uma estrela. Eles eram magos, eles eram homens que entendiam dos astros. Nós muitas vezes temos muito preconceitos, né, com pessoas que falam dos astros. A burrice humana é maior, a ignorância humana está muito grande. Nós temos realidades bonitas com os astros. Existe um termo da teologia que é chamada liturgia cósmica, né? Tem gente que não sabe nem o que é isso, né? Mas existe esse termo, uma liturgia cósmica, uma liturgia eucológica, que vai falar da realidade que nós temos que lidar com tudo aquilo que Deus criou. E Deus criou as estrelas, e foi uma estrela. Diz que diante da escuridão, diz a primeira leitura de hoje, diante da escuridão, uma luz iria brilhar, uma luz de fato iria aparecer. Nós sabemos que a luz que está dita no profeta Isaías, não é a luz da estrela, mas é aquilo que nós professamos, e vamos professar daqui a pouco no nosso credo, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. É isso que nós precisamos da verdadeira luz, que não é porque Roberto Carlos cantou, mas essa luz, é claro que é, Jesus é a luz, porém, esta luz de fato, ela precisa ser
encontrada. Essa luz, de fato, precisa nos levar a muitas vezes sairmos de nós mesmos, sairmos da nossa vida, sairmos da nossa história, sairmos daquilo que muitas vezes nos acomoda. E quantas vezes nós estamos acomodados? Quantas vezes colocamos a nossa vida, a nossa história acomodadas? Hoje os magos nos ensinam a nos levantar. Os magos querem nos ensinar a nos levantar e ir em direção à nossa luz. Porque muitas vezes nos encontramos na escuridão, muitas vezes nos encontramos nas trevas. E não quer dizer que aqueles magos estavam a caminho da luz, que tudo foi fácil. Há quem pense, porque está indo no caminho de Jesus, tudo vai ser fácil, não existirá problema. No meio do caminho, nós acabamos de escutar no Evangelho que Herodes apareceu. Herodes tem duas funções: manifesta o poder dos homens e o mal. No meio do caminho, que muitas vezes escolhemos traçar com Jesus, nós encontramos poderosos, que pensam que podem tudo. Nós encontramos poderosos, que pensam que podem fazer o que querem. E muitas vezes nos encontramos com o mal. Herodes, no Evangelho de hoje, simboliza o mal, que muitas vezes no meio do caminho nós vamos nos esbarrar. Diz que no momento em que os magos se encontraram com Herodes, a estrela sumiu. Os caminhos do Senhor talvez ficam meio escuros quando nós estamos ao meio do mal. Eles dialogaram com o mal, eles dialogaram com Herodes. Vai dizer a Sagrada Escritura que Herodes chamou eles e disse: olha, quando vocês descobrirem esse que vai nascer, voltem aqui para me contar, porque eu também quero conhecê-lo. E nós sabemos o que Herodes queria. Herodes queria matá-lo. Herodes estava ameaçado. Tem muita gente que quando se sente ameaçado, quer matar. Tem muita gente que quando se sente ameaçado, acaba fazendo o mal. Com todo o seu poder, ao invés de fazer o bem, acaba fazendo o mal. E nós muitas vezes, nós damos trela para o mal. Nós muitas vezes nos enganamos com os poderes da terra. Há quem lute para ser muito poderoso neste mundo. Há quem lute para ser um grande sinal. Mas só que a nossa vida, nós que já temos fé, nós que já conhecemos aquele que é o nosso Salvador, nós não podemos parar nisso. Nós precisamos, como esses magos, nós precisamos passar, não ficar. E diz que quando eles saíram do encontro com Herodes, a estrela voltou a aparecer. Quando eles saíram do mal, a estrela apareceu novamente. Meus irmãos, nós temos que saber aonde estamos levando a nossa vida. Nós precisamos saber aonde estamos levando a nossa família. Nós precisamos de fato saber que nós temos que ir ao encontro do nosso Salvador. E eles foram. Os magos foram nesse grande mistério do nascimento de nosso Salvador. Eles foram ao encontro de Jesus. Eles de fato encontraram. Eles se encontraram com Jesus. Eles se encontraram com a luz. Eles se encontraram com Deus vivo. Eles se encontraram com Deus verdadeiro. Mas o bonito, que esses homens que saíram das suas terras, eles não foram de mãos vazias. Hoje, a gente quer ter nada na mão, né? Nem para trazer o ofertório da missa você presta mais, né? Porque agora cismaram que tem que estar em Pix, né? E um gesto tão bonito, quando de fato nós sabemos separar o que vamos trazer para Deus. Com certeza naquela longa viagem, diz a tradição que foi uma viagem muito longa, longuíssima aquela viagem. Com certeza eles pegaram sol, eles pegaram chuva, eles pegaram vento, eles pegaram tanta coisa no meio do caminho. Nós no caminho que traçamos com Deus, nós vamos realmente ter que enfrentar muita coisa. Temos que enfrentar e porém temos que carregar aquilo que de fato temos que trazer para Deus. Temos que trazer para Deus alguma coisa. E eles trouxeram. Eles trouxeram e não abandonaram aquilo que de fato eram seus dons
para ofertar a Deus. Eles levaram. Hoje, muitas vezes, agora começou a chover, né? A missa das 11 vai ter menos 50 pessoas. Por que não foi a missa? Estava chovendo. Quantas coisas nos atrapalham. As mulheres, né, adoram dizer, né? Ah, não vou à missa hoje não, estou com TPM. Né? Os homens, então, né? Ah, estou com uma dor de cabeça da cachaça de ontem. Né? Nós, por muitas coisas, vamos deixando o caminho e os dons de Deus. Por muitas realidades humanas, nós vamos deixando o caminho e os dons de Deus. E muitas vezes não nos encontramos, de fato, com aquele que é o Salvador da nossa vida. Porque nós preferimos que os homens venham nos salvar. Este ano burro, este ano tão complicado que vai ser em nosso Brasil, quantos burros vão colocar a sua confiança nos homens? Vão brigar por causa deles, esquecendo que a nossa vida, a nossa história precisa estar nas mãos de Deus, precisa estar nas mãos de Deus, no caminho que Ele nos indica a viver, com tudo aquilo que devemos carregar. De vez em quando, de fato, carregamos algo um pouco leve, mas de vez em quando carregamos coisas tão pesadas. E diz a Sagrada Escritura que aqueles magos, os magos do Evangelho, eles levaram o quê? Ouro. E como nós sabemos o que é isso, eu nem vou explicar, não é verdade? Todos nós sabemos o que significa o ouro, o incenso. Não sabe? O papai já ensinou. Não olha pai não, porque tá, né? Não vou nem perguntar a ele, né? O ouro simboliza a realeza de Jesus Cristo, o poder real, o poder de Deus na nossa vida. Deus é rei. Nós precisamos permitir que de fato Ele seja o rei da nossa história, não colocando a nossa vida nas mãos dos homens. Nós devemos amar os homens, nós devemos cuidar dos homens, mas nós não devemos colocar a nossa vida nas mãos dos homens, mas nas mãos de Jesus nós devemos, porque Ele é o rei da nossa vida, Ele é o rei da nossa história. Ele precisa governar os nossos passos, do mesmo modo que agora Ele está governando os passos desses magos. O segundo rei mago, ele trouxe o quê? O incenso, simbolizando que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele não é homem, Ele é tão homem, tão homem, tão homem, tão homem que é Deus. Isso é uma heresia. Tem gente que gosta do homem Jesus. Eu sou apaixonado pelo Deus que se encarnou em nosso meio, pelo Deus que se encarnou em nosso meio, e a Ele nós adoramos, a Ele nós adoramos, a Ele nós glorificamos, a Ele prestamos culto, a Ele. Por isso, os coroinhas sabem muito bem disso, né? Nós ofertamos o incenso para tudo aquilo que manifesta a presença do Deus Salvador. Nós incensamos na missa, não é verdade, coroinhas? Nós incensamos a palavra proclamada. Nós incensamos a palavra proclamada. Nós incensamos as espécies sagradas do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós incensamos o presidente da celebração eucarística. Nós incensamos o sacerdote. Nós incensamos a comunidade reunida. Não é assim? O coroinha para aqui na frente, todos, na medida do possível, ficam de pé, e o coroinha, tudo isso que foi incensado, representa, simboliza aquilo que nos une, a presença de Jesus, nosso Deus. Tudo que é incensado, aqui a fumaça do incenso não é para matar as velhas não, poderia ser, mas não é, né? Poderia, né? Eu queria muito que uma velha morresse por causa do incenso, né? Porque tem velha que está morrendo por causa do cigarro, é muito melhor morrer por causa do incenso, que é dado a quem? A Deus. O incenso é ofertado a Deus. Por isso hoje, nós entendemos o porquê em muitas celebrações vem o incenso,
Porque do mesmo modo em que nós queimamos o incenso, simboliza que sobe para o céu. O Deus que veio nos visitar, mas quer nos levar para o... E a sua presença é real. E o terceiro símbolo, a mirra. Ouro, incenso e mirra. A mirra com dois símbolos. Com dois símbolos. A humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo e também os sofrimentos. Porque nós sabemos que Jesus sofreu por nós. Ele sofreu, Ele se entregou para nos dar vida, e vida nova em abundância. A mirra simboliza tudo aquilo que Jesus é capaz de fazer por mim e por você. Tudo aquilo que a humanidade encarnada, o Deus que se encarnou, realiza por mim e por você. Ele sofreu. Nós realmente contemplamos as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vocês perceberam, eu quero entender que todos entenderam no Evangelho, de que forma esses magos se aproximaram de Jesus. Eles trouxeram os seus presentes. Por isso que hoje seria o dia de dar, não é no dia 24, não é no dia 25, hoje é o dia do presente, porque a nossa alegria é tão grande de saber que Jesus é o meu, que Jesus é o Salvador da minha família, e isso me faz dar presente, e o maior presente que nós temos hoje é Jesus. O maior presente que nós podemos dar para as pessoas é o próprio Salvador. E aqueles magos, diz o texto sagrado, que ao ver aonde aquela estrela parou, eles se colocaram de joelhos, e adoraram a Jesus. Como esses magos que não eram católicos, os magos não eram, nos ensinam que diante de Jesus, nós nos colocamos e o adoramos. É necessário adorar Jesus, é necessário adorar o nosso Salvador, é necessário de fato reconhecer que o nosso caminho precisa estar na direção dEle, e ao chegar a Ele, nós precisamos adorar. Você não veio aqui para encontrar homens, você não pode estar na igreja para se encontrar com homens, você precisa estar na presença do Senhor para adorar. O seu coração pede isso, a sua alma pede isso, a sua intimidade com aquele que veio te salvar te exige isso. Venha à casa do Senhor para adorá-lo, se coloque de joelhos na presença de Deus para adorá-lo, porque Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Salvador da sua história. Por isso eu digo que a festa de hoje, ela é muito mais bela do que apenas Jesus que nasceu, mas há um conjunto. Nós nunca adoraríamos o Deus vivo e verdadeiro se Ele não tivesse nascido. Ele nasceu da Virgem Maria, mas Ele veio ser na minha vida, na sua vida, na minha história, na sua história. Ele veio mudar tudo, e Ele muda. Quem de fato se encontra com o Senhor, permite que Ele mude a sua vida. Tem muita gente que pensa que os homens são capazes de mudar, mas quem muda a história de alguém é o próprio Senhor. E diz o texto, e assim acabo, senão vocês vão me bater, né? Diz o texto sagrado então que os magos em sonho foram indicados a voltar por um outro caminho. Quem se encontra com o Senhor não pode ter síndrome de Gabriela. Sabe qual é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci, eu vou morrer. Para quem se encontra com o Senhor, não. Porque o tempo todo, aquele que é adorado, aquele que é glorificado, aquele que é Senhor e Salvador da minha vida, Ele me indica um novo caminho, para não voltar a Herodes, para não voltar ao mal, meus irmãos. Eu tenho que aprender a voltar por um outro
caminho. Para que de fato o Senhor seja da minha vida o Salvador. Para que de fato o Senhor seja o Salvador da minha casa, eu preciso voltar por um outro caminho. Para com essa história de pensar que você vai fazer sempre do mesmo jeito. Do mesmo jeito talvez não está dando mais. Do mesmo jeito talvez você está machucando alguém. Do mesmo jeito você está ferindo alguém. Do mesmo jeito talvez você está atrapalhando o projeto de Deus. Avisados em sonho, os magos voltaram por outro, para não voltar a Herodes. Não volte ao mal. O mal já te machucou. O mal já te feriu. O mal já está dividindo tantas coisas nesse mundo. O mal não pode prevalecer. O nosso bem tem um nome. É Jesus Cristo. Ele que é o Senhor da minha vida. E isso não é uma verdade para mim. Isso é verdade para o mundo inteiro. Se o mundo inteiro conhecesse essa verdade, será que estaremos vivendo o que estamos vivendo? Se o mundo inteiro conhecesse essa verdade, de mudar o caminho, de voltar por um outro caminho, será que nós estaremos nos machucando tanto? Nos ferindo tanto? Meus irmãos, acreditar que Jesus é meu Salvador, é acreditar que essa salvação precisa chegar a muitas pessoas. Nós sabemos que tem muitas pessoas que não sabem mais isso. Não conhecem esse mistério. Conhece um tal Jesus. Tem gente que conhece um tal Jesus, mas não conhece o mistério da salva que vem de Deus. A salvação vem de Deus, não vem dos poderes humanos, não vem daquilo que muitas vezes nós construímos com a nossa mão. A salvação não vem com aquilo que nós acumulamos. A salvação vem de uma experiência de amor. E quem ama se preocupa em salvar. Jesus se preocupou em nos salvar. Ele é o nosso Salvador. Esse mistério não cabe aqui dentro. Nós não conseguimos entender isso aqui, mas conseguimos experimentar na caminhada em direção àquilo que Jesus Cristo quer ser. Permita que Ele seja na sua vida o Senhor. Permita que Ele seja o Salvador. E aí sim, as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Como eles cantaram bem o refrão do Salmo, vamos cantar mais uma vez o refrão do Salmo responsorial, sabendo que esta verdade precisa ser proclamada, precisa ser anunciada, precisa ser de algum modo testemunhada. Você que se encontrou com o Senhor, você que está pegando Ele nos seus braços, dizendo: Jesus, Tu és o meu Senhor, Jesus, Tu és o meu Salvador, Jesus, Tu és o Salvador da minha família. Se chegar na sua família, significa que pode chegar no seu vizinho da esquerda. Se chegar na sua família, poderá chegar no seu vizinho da direita. Quem sabe, se você de fato permitir que Jesus seja o Salvador, Ele possa subir os andares do seu prédio. E Jesus, Ele pode até mesmo ir aos infernos. Jesus, Ele vai aos infernos para salvar. Permita que Jesus Cristo chegue a tantos lugares que Ele precisa ser Senhor, que Ele precisa ser o Salvador. Não é a sua salvação. Nós não somos judeus em acreditar que Ele vai só me salvar. O Deus que se revelou, o Deus que se revela, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós glorificamos, Ele é capaz de salvar todas as nações. Basta adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Que essa verdade te abençoe, que esta verdade chegue à sua vida, que esta verdade habite no seu lar, para que assim a luz de Deus possa sempre nos conduzir aos céus. A todos aqueles que adoram a Deus, a todos aqueles que o glorificam, possam de fato viver a felicidade aqui na terra e lá no céu, e que isso alcance todos os homens e todas as mulheres da terra, porque as nações hão de adorar-vos, ó Senhor.